Vamos ao momento da pregação, amados. Estamos aqui expondo o livro de Hebreus. Então você pode abrir aí a carta aos Hebreus na sua Bíblia. No capítulo 11, onde temos a galeria dos heróis da fé. Hebreus 11. E hoje eu pregarei aqui aos irmãos, irei expor o texto dos versos 23 a 26. Diz o seguinte a palavra de Deus, e utilizarei aqui a versão King James, versos 23 a 26 do capítulo 11. Pela fé, Moisés, quando nasceu, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Verso 24. Pela fé, Moisés, sendo já crescido, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Verso 25. Escolhendo antes ser afligido com o povo de Deus, do que por um período desfrutar o gozo do pecado. Verso 26. Considerando a desonra de Cristo como riqueza, maior do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa do galardão. Até aqui, amados, vamos orar, pedir que Deus nos conduza aqui mais uma vez em sua palavra. Oremos. Senhor nosso Deus, Deus misericordioso, Deus que tem nos conduzido em sua fidelidade e em seu amor. Eu quero nesse momento, ó Pai, lhe pedir, Deus, que a sua palavra seja pregada aos nossos corações, com a aplicação do Santo Espírito, e não apenas com sabedoria e entendimento humano. Queremos, Pai de amor, absorver os preceitos eternos. Queremos, Pai de amor, sermos fortalecidos na fé. E sabemos que isso é uma ação do Espírito Santo em nós. Mas a sua palavra é um meio instituído para isso. Que o Senhor também gere a fé naqueles que são impenitentes, naqueles que ainda não creem, e que a sua palavra, Deus, alcance esses eleitos do Senhor. Obrigado, Pai de amor, pelas Escrituras e por este momento, pois nos alimenta, é luz para os nossos pés. E eu te agradeço, porque vem do Senhor. Louvado seja, Deus, Cristo Jesus, que adquiriu esses benefícios para nós naquela cruz. Em nome de Jesus oramos, Deus. Amém. Amados, Hebreus 11 é o texto que estamos aqui trabalhando, e eu sempre passo para os irmãos a espinha dorsal dessa carta, né, a estrutura textual, e pensando aqui quais são os objetivos, né, do autor. Eu escolhi, amados, pregar à igreja este livro justamente porque apresenta a teologia pactual para nós. E como estávamos estudando também na confissão de fé, veio a calhar uma ratificação, um fortalecimento desse ensino através da carta aos Hebreus. Então, o autor de Hebreus ele vai trabalhar com o foco a apresentar os pactos, pois, na verdade, ele tem um problema aqui nesta igreja. Ele está escrevendo a judeus, a hebreus, apegados à lei de Moisés, apegados ao judaísmo. E eles achavam, muitos deles, que as práticas da lei, os ritos cerimoniais, lhes garantiriam salvação para com Deus. E o autor de Hebreus ele irá justamente dizer que essas prefigurações não salvavam, mas sim apontavam, mas sim direcionavam para algo maior. O próprio pacto feito com Abraão, que trabalhamos aqui semana passada,
que foi entregue tanto a Abraão como a seu filho Isaque e como a seu neto Jacó, eles foram pactos que continham promessas. Promessas de uma prole espiritual. Promessas de um descendente espiritual. Então, amados, é em cima disto que o autor irá trabalhar. Como ele explicará que o pacto vigente é o pacto da graça? Como? Através de comparações. Ele fará comparações, Cristo, com algumas figuras emblemáticas do Antigo Testamento, por exemplo, Moisés, por exemplo, Arão, e por aí vai, como os irmãos já viram. Então ele irá esclarecer as tipologias do Antigo Testamento e, ao mesmo tempo, exortar os fiéis a permanecerem firmes no cristianismo. Pois esses homens aqui, essa igreja, muitos estavam apostatando da fé. Muitos estavam retornando para o judaísmo. Muitos estavam tentando sincretizar o judaísmo com o cristianismo, vindo então os judaizantes, a seita dos judaizantes, ao qual Paulo em Gálatas diz que é um evangelho maldito. Então, amados, o autor de Hebreus ele vem nessa linha de exortação, aplicação, citações do Antigo Testamento, e hoje veremos aqui um pouco mais sobre isso. Mas nessa introdução eu gostaria que você pensasse, quando eu penso em Moisés, porque é quem entrou agora na citação deste autor, como foi a vida deste homem? Eu lerei para os irmãos algumas passagens que nos recordarão quem foi Moisés, o que ele passou, de onde ele veio, quem são seus pais. Existia alguma promessa feita diretamente a ele ou não? Mas o que marca aqui nesse texto, na vida de Moisés, a vida cristã em Moisés, é justamente as suas tomadas de decisões. É justamente como ele enxergava com os olhos da fé esta vida e as coisas relacionadas a ela. E pela fé podemos dizer, com base nesse texto, que Moisés tomou decisões assertivas. E você pode observar a maturidade de um cristão justamente pelas suas decisões. E quando olhamos para Moisés, nós vemos que, em critérios de maturidade cristã, ele era um homem maduro. Hoje você verá, se você está realmente nesta fé, se você realmente tem sido desenvolvido nesta fé. Como? Pelas decisões que você tem tomado. Pelas coisas que você tem escolhido na sua vida, no seu cotidiano. E quando eu penso em santidade, do que se trata a santidade? Do que se trata o dia a dia santo de um cristão, o caminhar reto de um cristão? De tomar decisões corretas. Carnalidade está fazendo coisas erradas. Se eu opto por escolher caminhos carnais, certamente são caminhos errados. Mas, amados, se eu tomo decisões santas, e decisões santas são aquelas que vêm de encontro com o caráter moral de Deus, certamente eu estou tomando decisões corretas. A nossa vida cristã sobe ou cai em maturidade e santidade, com base nas decisões que tomamos. E Moisés, amados, é uma pessoa que tomou muitas decisões. Moisés foi uma pessoa que teve que decidir. Moisés foi quem recebeu uma das alianças pactuais que nós vemos na Bíblia, na antiga aliança, o pacto sinaítico. Moisés foi quem recebeu a lei de Deus, as tábuas. Moisés recebeu promessas de Deus também. Então, amados, devido a isto, Moisés é tido em alta conta para o povo judeu. Quando você fala de Moisés para um judeu, certamente ele o terá, digamos que na segunda escala após Abraão. Moisés para um judeu era um homem de prestígio. E amados, por quê? Porque ele foi justamente associado a todo o sistema de lei a qual se criou uma religião chamada judaísmo. Então, para este autor, nesta carta aos Hebreus, ele não poderia deixar de citar Moisés, a qual já foi citado anteriormente por ele. Mas ele quer ter um objetivo diferente. Ele não quer apenas falar sobre as tipologias encontradas no pacto sinaítico.
ele pretende olhar para Moisés agora no que tange a fé de Moisés. Ele quer olhar para a figura de Moisés, para como Moisés se portava e como ele se movia. Afinal, no verso 38 do capítulo 10, que antecedeu este, ele citou: o justo viverá pela fé. Então é sobre isso que nós estamos falando. Viver pela fé. E Moisés é o foco aqui hoje. Então, amados, na mente dos judeus, Moisés foi associado com os mandamentos. Moisés foi associado com as cerimônias, com todas as exigências religiosas, as obras da antiga aliança. Mas ele era um homem, amados, que não vivia com base nas obras, ou obter salvação por obras. Moisés foi um homem que andava pela fé. O autor de Hebreus dedica a Moisés ao menos 5 sessões, que começam aqui com a fórmula pela fé. Versos 23, 24, 27, 28 e 29. Todos esses versos estarão tratando sobre Moisés. E o primeiro, amados, desses exemplos é a respeito dos pais de Moisés. E aí veio o título da mensagem: a infância e a posição de Moisés. Então, amados, agora entraremos aqui no verso 23, e eu quero que você tenha esses olhos, porque a fé de Moisés não se difere da fé cristã atual. A fé que Moisés recebeu como um dom gratuito é a mesma que eu e você, que nos dizemos cristãos, temos. E logo, se temos o mesmo objeto de fé, você tem que encontrar certa similaridade com aquilo que Moisés viveu e estava pronto a fazer. Então, amados, entremos agora no verso 23 e vamos discorrer sobre isso. Verso 23, utilizando a versão Almeida Revista e Atualizada, ARA. Pela fé, Moisés, logo ao nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que o menino era formoso e não temeram o decreto do rei. Então aqui é inserida a figura de Moisés, e como todos os outros heróis aqui citados, todos foram movidos por um único elemento: a fé. A fé moveu esses homens, e Moisés não seria diferente, amados. E como eu disse, Moisés, ele é uma das figuras mais respeitadas do Antigo Testamento. E para mostrar que ele viveu pela fé, o autor aqui, amados, não vai conduzir através de um legalismo. E é um dos argumentos mais poderosos possíveis, veja, para se convencer o povo judeu. O autor de Hebreus aqui, com uma sabedoria inspirada, ele está mostrando para esses homens, veja, como vocês olham para Moisés. Quem é Moisés para vocês? Moisés é o legislador. Moisés é aquele que nos transmitiu tudo o que cremos, o caminho da salvação. Então, com base nisso, amados, ele vai falar: pois bem, vamos analisar agora se o caminho de Moisés foi um caminho legalista. Abraão é o pai dos crentes, mas Moisés foi um líder religioso, juiz, legislador, profeta reconhecido no judaísmo. Moisés é atribuído a ele também, inclusive, a autoria da Torá. O nome Moisés significa o que foi tirado, irmãos. O que foi retirado. Então veremos que esse nome ele é emblemático para nós. Veja, o texto continua. Pela fé, Moisés, logo ao nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses. O escritor de Hebreus abre o livro de Êxodo e lê sobre a ordem cruel do faraó para matar todos os meninos de Hebreus. Então temos uma pequena citação. O autor de Hebreus está citando aqui textos de Êxodo. Ele tem em mente aqui as passagens em Êxodo. Então, amados, temos aqui a história brevemente citada dos pais de Moisés. Um levita e sua noiva, Arão
que era o pai de Moisés, e Joquebede, a sua mãe. Vou mostrar os textos para os irmãos. E logo em seguida eles são abençoados com o nascimento de um filho. E agora eles estão diante da possibilidade de perder o seu filho. Então eles agem corajosamente pela fé. Porque algo interessante, se você perceber pela fé, Moisés, logo ao nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses. Então nós percebemos que o autor aqui ele está falando, sim, da história de Moisés. Mas a citação direta agora, no verso 23, é sobre os pais de Moisés. Pela fé, Moisés, logo ao nascer, foi escondido por seus pais. Então a ação aqui, o verbo foi, está para com os pais de Moisés, que o escondeu. Vamos ver alguns textos para que os irmãos recordem dessas passagens. Primeira coisa, a paternidade de Moisés. Quem são os pais? Já citei aos irmãos, mas as provas bíblicas. Êxodo 6:20 fala sobre os pais de Moisés. Arão tomou por mulher sua tia Joquebede, que lhe deu à luz Arão, irmão de Moisés, e Moisés. Arão viveu 137 anos. Então está aí o relato da paternidade. Quem são os pais citados aqui no texto? E também, amados, por que eles esconderam, segundo o texto? Foi escondido por seus pais, pois existia um decreto do rei. Existia o governante no Egito, Faraó, que emitiu esse decreto que está em Êxodo capítulo 1, verso 8 a 10. Veja. Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José, porque o antigo faraó favorecia a José. Só que a sucessão do trono, esse favorecimento, e até mesmo por José ser finito, morrer, nada mais sabia sobre José. E disse ele ao povo, veja, eu acabei de ler o texto, volta lá. Nada sabia sobre José. Isso. Disse ele a seu povo, vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte do que nós. Então aqui começa a aparecer algo semelhante ao que aconteceu com Cristo. O povo fariseu, os líderes religiosos, como foi pregado no domingo, começou a ter inveja de Cristo pelo quê? Pela popularidade que ele tinha. O governante aqui do Egito olhou para os israelitas e começou a pensar, esse povo é numeroso. Esse povo oferece algum perigo para nós. E é mais forte do que nós. Segue, verso 10. Temos que agir com astúcia, assim como fizeram com Cristo, para que não se tornem ainda mais numerosos. Precisamos acabar com este homem, para que a sua popularidade não se estenda. E no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos. Lutem contra nós e fujam do país. Agora você coloca em Êxodo, verso 22, no mesmo capítulo. Olha o decreto. Então existia esse sentimento de medo, existia esse sentimento, talvez, de inveja, mas olha aqui o que o faraó ordenou. Por isso o faraó ordenou a todo o seu povo, lancem ao Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. Aqui está então a decisão deste rei, a decisão deste faraó. Como parar, bloquear a expansão e o fortalecimento do povo de Israel? Matem os meninos. Coincidentemente, será uma das pragas para a libertação do povo de Israel, matar os primogênitos. Então, amados, veja, era sobre este prisma, esse é o pano de fundo aos quais Moisés nasceu e aos quais os seus pais estavam inseridos. Moisés estava nesta região. E existia este decreto. E nós já começamos a perceber por que é citado a fé desses pais. Talvez indiretamente no texto. Justamente porque eles foram contra os decretos do rei.
contra os decretos do governante para preservar a sua prole. E veja aqui por que preservaram. Aí diz o texto. Porque viram que o menino era formoso, gracioso. O autor diz que os pais de Moisés foram movidos a salvá-lo por uma razão muito distinta. A saber, eles se apegaram, amados, às promessas. Como assim, pastor? Como que eu posso afirmar que os pais de Moisés eles se apegaram às promessas? Aqui está dizendo que eles preservaram ele porque ele era formoso. Amados, mas eu gostaria de trazer alguns textos que esclarecem essa formosura que foi vista aqui pelos pais. Então, amados, eles se apegaram às promessas. Fecha as janelas, por favor. Alguém? A porta também. Qualquer coisa eu ligo o ar-condicionado aqui já. Senão a gente morre aqui, né, de calor também. Pronto. Do que se trata essa formosura, irmãos? Amados, é a confiança. Nessa confiança às promessas, eles preferiram a segurança do seu filhinho. E ao dizer que foram induzidos a proceder assim pela beleza do menino, tal coisa parece contradizer a natureza da fé. Por quê? O que é a fé? A fé é a substância das coisas pelas quais esperamos e a evidência das coisas não vistas. Como que os pais de Moisés, citados pelo autor, irá falar que eles preservaram Moisés por aquilo que eles viram? A beleza. Então seria contraditório. No mínimo contraditório. Logo eu tenho que entender, porque a Bíblia não se contradiz, que não é a formosura física que eles estão olhando aqui. Não é uma beleza exterior que eles estão olhando aqui. E eu vou provar isso para os irmãos biblicamente. Amados, os pais de Moisés não foram induzidos a salvá-lo com base em sua formosura física, como os homens comumente se deixam afetar, senão que houve um gênero de sinal de sua excelência futura, impressa neste menino, o qual prometia algo. Veja só, um pouco mais sobre o contexto dos pais de Moisés. Veja só o que tem aqui. Porque se eu estou afirmando aos irmãos que esses pais olharam para o menino, não para o que eles viram, mas para algo que estava sendo prometido, eu tenho que olhar para outros textos de Êxodo. Êxodo capítulo 2, verso 23 e 24. O povo então já sofrendo, olha lá, muito tempo depois morreu o rei do Egito, os israelitas gemiam, e clamavam debaixo da escravidão, e seu clamor subiu até Deus. Verso 24. Ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se, olha aqui, lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Então esta promessa que eu estou dizendo aos irmãos, que está relacionada com o nascimento de Moisés, é com base nesta aliança. Segue. Deus olhou para os israelitas e viu a situação deles. E até aí. Agora coloque para mim em Gênesis 50, verso 24 e 25. Quem foi o precursor no Egito? Quem foi o primeiro israelita a entrar no Egito? Já foi citado aqui. Quem foi? Irmãos? Quem obteve o favor do faraó? José, irmãos. Antes de morrer, José disse aos seus irmãos: estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará desta terra, levando-os para a terra que prometeu, com juramento a Abraão, Isaque e Jacó. O texto de Êxodo 2, como sempre os irmãos, já era Deus vendo o clamor daquele povo e pronto a atender.
Só que José, antes mesmo, lá em Gênesis 50, na sua morte ele falou: irmãos, Deus virá em auxílio, Deus os tirará desta terra e os levará para a terra prometida. Isso aqui foi uma promessa que o povo judeu se apegou. O povo judeu guardou isto. Indiretamente isso está incutido o quê? No pacto abraâmico. Porque faz parte do quê? De tirar um povo e entregar a terra prometida. O Egito não era a terra prometida. Então certamente eles precisariam de um homem, de alguém, para lhes tirar de lá. Pois o povo, como já foi lido, estava escravizado, estava sofrendo, estava sobre duras penas de trabalho. E esses pais, aonde que entra a fé dos pais de Moisés? Justamente enxergar nesse menino um favorecimento de Deus, de que certamente ele seria o libertador. O que dá ao casal a coragem para desobedecer o mandato de um faraó? Você deve perguntar isso ao texto. O que deu a este casal, os pais de Moisés, a coragem para desobedecer um decreto de uma nação? Provavelmente eles veem seu filho um sinal da aprovação de Deus, e por causa do favor de Deus eles continuam a exercitar a sua fé. Eles escondem Moisés por 3 meses, até que chega um momento que precisam de novas maneiras para protegê-lo. A situação ficou então cada vez pior. 3 meses foi o limite. Até que em Êxodo capítulo 2, verso 1 a 10, temos o relato que eles colocaram Moisés no rio Nilo. Não o jogaram diretamente, mas o preservaram de certa forma também. Veja. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, os pais de Moisés. Ela engravidou e deu à luz a um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, não podia mais, pegou um cesto feito de junco, vedou com piche e betume, colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do rio. A irmã do menino, quem era a irmã de Moisés? Miriam. Ficou observando de longe, para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso, viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: este menino é dos hebreus. Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar? Quem que foi perguntar então? Foi acompanhando. Eu imagino a cena, o cesto descendo o rio, a Miriam lá olhando o cesto e acompanhando, vendo toda a cena, se aproxima dessa então mulher, filha do faraó, e lhe pergunta: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Amamentar e criar o menino. Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Verso 9. Então a filha do faraó disse à mulher: leve este menino, amamente-o para mim, e eu pagarei você por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. E o último verso: tendo o menino crescido, ela levou a filha do faraó, que o adotou, e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque eu o tirei das águas. Lembra o significado do nome de Moisés? Né? O retirado, né? Então aí está o relato, né, sobre Moisés. Aqui está a providência divina sobre os nossos olhos. Que mesmo diante de um decreto, mesmo não conseguindo mais preservar o seu filho, eles tentam de certa forma colocá-lo num cesto. Deus ainda assim vai e preserva de uma maneira milagrosa, gloriosa, voltando o filho para os braços da própria mãe. Às vezes eu vejo, amados, mães criando seus filhos para si mesmas. Isso é pecado? Primeiramente, é pecado.
Porque o mandamento em Gênesis é criar o filho para que ele deixe pai e mãe. Os nossos papéis como pais, irmãos, é criar nossos filhos para deixar as nossas casas. Nós temos que cuidar dos nossos filhos conforme os mandamentos bíblicos, na dependência do Senhor. E aqui está uma prova de que esses cuidados egoístas, idólatras até mesmo, são um erro. Porque um menino jogado num rio foi preservado pelo próprio Deus. Aqui nós temos a prova de que não são os seus cuidados apenas, não é a sua autodependência que irá gerar um bom filho, que irá cuidar corretamente do seu filho, mas sim os cuidados de Deus. Amados, eles percebem então neste filho, ainda mais com esses cuidados de Deus, que certamente ele era um favorecido. O que dá ao casal então a coragem que eu falei aos irmãos. Ainda assim, agora eu gostaria de exemplificar melhor o que é esse menino ser bonito. Existe alguém, uma figura emblemática para nós em Atos capítulo 7, que é o Estevão. Estevão, em Atos 7, ele faz um grande discurso do Antigo Testamento. E lá ele também cita a vida de Moisés. E perceba, Atos capítulo 7, verso 20, eu queria que você trocasse a versão apenas e colocasse a Ara, porque a Ara é a que está de acordo com a original. A NVI não vai trazer como está no original, tá? Coloque na Almeida Revista Atualizada. Ara, Atos 7, verso 20. Não consegue mudar? Tem aí? Quem tem aí? Um irmão, então se levante aí com a Ara e leia, por favor, Atos 7, verso 20. Tem aí, Fábio? Não, Ara, Almeida Revista Atualizada. Não está... O correto, o menino era belo aos olhos de Deus. Quem tem essa versão aí? Formoso aos olhos de Deus. Logo, essa beleza não era física. Assim está no original, irmãos. Assim está no grego. Assim também está, amados, no relato de Lucas, em Atos. O menino era belo, era formoso, aos olhos de Deus. Aqui então está a prova de que essa beleza não era algo exterior. E diz o texto aqui ainda no verso 23, não temeram o decreto do rei. Sem medo do rei e de seus homens, eles decidem esconder Moisés entre os juncos, como vimos no texto. Deus protege Moisés de maneira real, quando a filha do faraó diz a Joquebede para amamentar a criança, e ainda paga pelo serviço. Quando Moisés se torna maduro o suficiente para deixar a casa paterna, aí sim então ele entra na casa real de Faraó. Deus honra a fé dos pais de Moisés, porque ele protege Moisés e mantém ele vivo, e o cria no palácio do Faraó segundo os seus propósitos, o qual havia dado ordens para destruir todos os filhos de hebreus. Então Moisés agora é colocado na cúpula, no centro do Egito. Certamente alguns comentaristas irão dizer que ali ele começou a receber ensinos de guerra, ensinos de condução do povo. Então, amados, providencialmente Deus preparou Moisés para conduzir aquelas mais de 1 milhão de pessoas, contando crianças e também mulheres. A fé dos pais de Moisés foi honrada. E Joquebede cuidou de Moisés e o treinou e ensinou-lhe, como vimos no texto também. Aí o que o irmão pensa? Que Joquebede e Amrão, seu pai, ensinaram ao seu filho. O texto não é preciso, não nos diz quanto tempo Moisés permaneceu na casa de seus pais, até ser entregue no palácio.
mas certamente ele ficou um tempo. E o que nós provavelmente, amados, inferimos disto? Alguns comentaristas irão dizer que provavelmente ele ficou até os 13 anos. Por quê? Com 13 anos a criança já era responsável pelos seus atos. Não é 18 como é hoje, não. Para um judeu, a criança com 13 anos, ela já pode trabalhar, ela já pode responder. Até, amados, existe uma cerimônia judaica chamada Bar Mitzvah. Nesse Bar Mitzvah, você pega a criança, que não é mais criança, e fala, agora você tem responsabilidades. 13 anos. 13 anos já cuida das ovelhas. 13 anos acorda de madrugada e vai alimentá-las. 13 anos já vai cortar o pasto para poder também alimentar. 13 anos. 13 anos. E provavelmente essa foi a idade. Ou seja, a sua mãe e o seu pai ensinaram as promessas de Deus a Moisés. Ratificaram essas promessas. Ela incutiu nele as promessas de Deus, de um grande libertador, a esperança messiânica em que Abraão se alegrou. Como vemos em João 8,56, já citado para os irmãos, sua mãe foi um meio instituído para que ele recebesse a fé. Porque pensem comigo, irmãos, se Moisés, bebezinho, já fosse entregue ao palácio, ele não ouviria sobre as promessas. Quem pregaria a Moisés? Quem ensinaria os pactos feitos com Abraão? Esse momento, veja o cuidado de Deus e veja o que Deus prioriza. Prioriza não só a vida de Moisés. Por quê? Que a grande pergunta é por que Deus devolve dessa forma providencial? Por que Deus devolve Moisés para os braços da sua mãe? Para que ela ensinasse, para que ela pregasse a Moisés a esperança de um Messias, que fica claro nos próximos versos, a qual ele viu Cristo, ele olhou para Cristo. Olha a importância de uma mãe, olha a importância de um pai. Não é só ter filho, não é só a vida física do filho, não é só se está doente, se está comendo. A preocupação de Deus é em preservar a prole dos seus eleitos. E isso foi visto semana passada. E isso é revisitado novamente. E o que motivou os pais de Moisés a fazerem isso? O quê? A fé. A fé. Ou seja, se você é um pai que só se preocupa em colocar alimento e dar estudo para o seu filho, você é o pior pai que existe. Você é um pai ímpio. Você é um pai pagão. Porque isso até os egípcios faziam. Agora, se você é crente realmente, pela fé você tem que fazer o quê? Se você é cristão, a sua fé tem que te motivar o quê? A sua preocupação maior, a sua prioridade máxima para com seus filhos é o quê? Alimento? Escola? Homeschooling? É isso? Falar do Evangelho. Pregar Cristo. Essa é a sua maior prioridade. E Deus te deu um filho, se você é cristão verdadeiro, Ele te deu um Cristo para isso. Para que você seja o primeiro anunciante do Evangelho a Ele. Por isso que Ele já amarra no decálogo, honra pai e mãe. Honrar pai e mãe. Para um cristão isso? Olha as prioridades, olha o que eu quero que os irmãos vejam. É que tudo aquilo que é tão lindo, né? É tão romântico ver o milagre. Olha o que Deus fez, ele estava no meio do rio, Miriam foi acompanhando, daqui a pouco veio a filha do faraó, viu, e entrega de volta para a mãe. Que milagre! Não, peraí, não é só o milagre. Você tem que olhar para a providência e o porquê que Deus fez isso. Por que Deus devolveu Moisés para os braços da mãe? Porque ela tinha fé em Cristo.
Amados, se for para ter filhos apenas numa ordem natural, nem queira ter isso. Já pensou? Ter filhos apenas para gerar ímpios neste mundo? Que coisa terrível. Eu ser o meio para gerar um ímpio. Mas que honra é que pela fé Deus nos usa como meio. A família é um meio, irmão. A família, você tem que entender que a família instituída por Deus também é um meio de graça. Porque o casamento é instituição de Deus. A igreja é instituição de Deus. Você tem que entender, se você tem uma família, se você se diz cristão, você é um meio. Agora, se você é um falso cristão, você também é um meio. Um meio para amaldiçoar o seu filho. Quero que você pense nisso. A providência de Deus ela é tão perfeita que ela converge em quê? Ela segue o caminho do quê? Dos propósitos dele. Lembra da causa primeira? A causa primeira de Deus era ter um libertador para realmente Israel. Era de ter um servo seu, um homem cheio de Deus, um homem de fé, chamado Moisés. Como ele faria isso? Como que ele libertaria Israel? Olha só, como ele libertaria a descendência prometida, começando por pais piedosos. Deus começou todos os seus propósitos para com Israel e para cumprir o pacto que fez com Abraão, com pais piedosos. E isso aconteceu com Abraão, isso aconteceu com Isaac, isso aconteceu também com Jacó. E Jacó também fez isso com seus filhos. E aí veio José. E de José estamos já no Egito. Tudo pela fé. Então Deus não apenas te deu a fé para te salvar. Não é só isso. Deus te entregou a fé para que, através da sua vida, você alcance outros eleitos. Deus te entregou a fé, e como estamos vendo no texto, para que você constitua a família e você glorifique a Ele com a sua família. Para que você tenha uma prole santa. Para que você pregue o Evangelho a seus filhos. Para que você crie eles no temor ao Senhor. E não só para você ter ele como bibelô. Ai, meu príncipe. Já viu essas mães? Que fica um mês. Aí põe um monte de fruta. 2 meses. Aí não sei o quê. Aí 3 meses. Aí não sei o quê. Bibelô. Aí na igreja, vem? Vem? Está preocupado com a prole espiritual? É isso que nós temos que refletir, irmãos. Filhos não são para nós. Deus não me deu um filho para atender os meus desejos. Deus me deu um filho porque Ele tem propósitos santos. Porque Ele tem que culminar tudo para quê? Para a segunda vinda do seu filho. E Ele vai reunir os seus eleitos. E como que Ele vai fazer isso? Através dos meios. Através da igreja, através das famílias. Acho que a nossa concepção está muito deturpada, irmão. Acho que as nossas preocupações naturais estão dominando e entrando como prioridade, substituindo inclusive as coisas espirituais. Está certo isso? Então você que já é pai, você que já tem família, junte com a sua esposa e reavalie como que vocês têm cuidado dos seus filhos. Quais são as suas motivações em ter filhos? E quem não tem, quem quer casar ainda, veja por que você quer filho. Se não for com o propósito desta prole santa, nem queira. Nem queira. Verso 24. Pela fé Moisés, sendo já homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Aqui nós já temos um salto temporal, né? Porque Moisés estávamos falando dos seus pais quando ele era criança, aquele já homem. Já homem. O exemplo de Moisés deve ser lembrado pelos judeus acima de todos os demais, irmãos.
Porquanto por suas mãos o povo foi libertado da escravidão, o pacto de Deus com eles foi renovado e a fundação da igreja, amados, que aqui estamos nós, foi estabelecida. Tudo se culminou em Cristo e Cristo morreu no madeiro e aqui estamos nós. Mas Moisés estava dentre esses meios para que se chegasse a Cristo. Não sabemos ao certo, como eu disse, quanto tempo ele foi criado, amamentado pela mãe. E nós chegamos ao entendimento que provavelmente alguns comentaristas vão dizer 13 anos. Mas, amados, certamente ele foi passado posteriormente para os cuidados da filha do faraó. É onde ele ficou até os seus 40 anos. Aí eu penso, qual foi, digamos assim, a maior influência que Moisés teve na sua vida? Será que foi sobre o palácio? Ou sobre o templo, os cuidados da sua mãe? Qual foi a maior influência? Os pais ou o Egito? O Egito, irmãos, em questão de tempo. Seguindo a lógica deste mundo, que o meio corrompe o indivíduo, pensando em Daniel, que cresceu na Babilônia desde cedo, a maior gama de conhecimento, de influência que ele recebeu, não foi o tempo curto que ele ficou com a sua mãe, mas esse tempo curto foi o suficiente para que sua mãe pregasse sobre Cristo, pregasse sobre as promessas de Deus, e ali fosse plantada a semente. A ponto de toda a gama do Egito, de conhecimento, toda aquela enxurrada de idolatria, fosse refutada por Moisés já adulto. Amados, faça o seu trabalho, pai e mãe, faça seu trabalho bem feito. Faça seu trabalho bem feito. Porque certamente, se você criar o seu filho nos caminhos do Senhor, o que diz em Provérbios? Ele não se desviará. Se você criá-lo no temor ao Senhor, isso não sou eu que digo, não, irmãos. É a própria palavra. Eles não se desviarão. Falando com a Ana Paula, eu falei, Ana, nós precisamos ensinar às crianças o senso de pecado, a necessidade de que somos homens miseráveis e de que por nós mesmos não conseguimos fazer nada. Por quê? Porque ela já constata nas pequenas crianças esse senso de que é autodependente, de que não é pecador. E ao mesmo tempo usar a sua vida com os seus erros, com os seus pecados, em humildade e humilhação diante de Deus. Chama seu filho para orar com você. Confesse seus pecados audivelmente ao seu filho, falando a Deus, Deus, hoje eu fiz isso, hoje eu fui um homem adúltero, hoje eu pensei em maldades. Me perdoa, Senhor, pois sou um homem miserável. Você já fez isso com seu filho? Fala a verdade. Fala a verdade, se você já confessou os seus pecados do lado do seu filho, que te vê todo dia, que fica lá só com os olhinhos assim, ó, olhando para você, o que você fala, como você age, se você está orando, se você não está. Transpareça o que você é. Porque perante o tribunal de Deus, existe algo encoberto, irmãos? Nós ensinamos nossos filhos a serem fariseus. A serem fariseus. Aquela rotulagem, aquela roupagem de crente, como se fosse perfeito. E não fala o que está aqui. E assim você nunca despertará no seu filho o senso da cruz, a necessidade da cruz. Porque o que você tem no coração, certamente ele tem. Moisés, bastou esses ensinos, não se sabe ao certo quanto tempo, mas bastou esse contato com a sua mãe e com o seu pai, que o autor de Hebreus diz que criam, que pela fé preservaram Moisés. Bastou esse momento para que ele recusasse, como diz o verso 24, ser filho da filha de Faraó. E é o que diz o texto, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. O que está em jogo aqui? Agora nós entramos em pontos cruciais para nós. O que significa ser filho da filha de Faraó?
O que está envolvido nisso? Poder, a melhor cama, as melhores mulheres, as melhores comidas, talvez tudo que você queira, né? Tudo que você tenha reclamado aí com Deus, tudo que você queira. O que Moisés recusou segundo o texto? Ele recusou, e é engraçado. Engraçado quando eu digo é algo que desperta atenção. A palavra recusou, do grego arneomai, ela é um verbo indicativo na voz média depoente. O que é a voz média depoente? Nós estamos aprendendo as vozes dos verbos aqui. A voz média depoente no grego, ela é uma ação do indivíduo, do sujeito, mas que ela é gerada passivamente. É uma mistura, é muito semelhante à reflexiva. Mas passivamente algo é gerado no indivíduo que ele parte para uma atitude. Ele toma uma decisão. Aí eu quero que você pegue lá a introdução que eu fiz para você. Tudo que nós estamos vendo aqui é pela fé. Por que Moisés recusou essas honrarias, esses benefícios? Por causa da fé. Amados, a palavra arneomai significa, olha como interessante, né? A construção, as palavras gregas colocadas, negar a si mesmo. Esse recusou aqui poderia ser traduzido: Moisés recusou a si mesmo. Ele desconsiderou seus próprios interesses. Ou provar algo de si mesmo. Agir de modo inteiramente diferente em relação a si mesmo. Negar, abnegar, repudiar. O que o texto nos indica aqui, nessa palavra recusar, é que Moisés ele foi colocado em uma encruzilhada. Moisés ele foi colocado entre ser filho da filha de Faraó e entre ser um servo de Deus. O que implica ser um servo de Deus vai entrar nos próximos versos. E o que ele escolheu? Qual o caminho? Na voz média depoente, a fé que Moisés tinha, a fé que foi entregue a Moisés, gerou nele essa atitude. Recusar, abnegar a si mesmo. Não é só a filha de Faraó, não é só, ele negou as suas próprias vontades. E amados, é um texto que me colocou para refletir. Eu comecei a pensar nos meus pontos, aonde eu mais reclamo com Deus, aonde eu mais murmuro com Deus, e é quando as minhas vontades não são atendidas. O que me falta então? Morrer para mim mesmo. Negar a mim mesmo. Morrer pelas minhas vontades. Isso é o que a fé gera no cristão. Uma disposição para você abrir mão das suas vontades, dos seus desejos. Abnegação. E o que Cristo diz em Lucas 9, verso 23 a 25? Quais são os critérios para ser um discípulo dele? Vamos relembrar. Texto muito conhecido, mas tem que ser sempre relembrado. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, quer andar comigo? Quer ser cristão? Negue-se a si mesmo. O que Moisés fez? Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Ele não para por aí. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Que vida que é essa que ele está se referindo? Mas quem perder a sua vida, por minha causa, este a salvará. Como que eu entendo esses versos? Com isso que Moisés fez. Esse texto aqui de Hebreus falando sobre Moisés explica essa passagem. E eu pergunto com sinceridade ao irmão: você tem morrido para as suas vontades? Você tem negado a si mesmo?
Ou você tem buscado os seus desejos? Falando ontem com o Herder, falando muitas pessoas, não vou na igreja, por quê? Por causa da minha vida financeira. Qual que é a prioridade? A vida financeira. O que é prioridade? Ah não, se eu for para a igreja eu vou ter que parar de comer uns 3, 4 lanches por mês. O que é melhor? Meu lanche. O que Moisés abriu mão aqui? O que está em jogo aqui? É isso que eu quero que o irmão reflita na sua vida cristã. É isso que eu quero que você pare e pense. O que a fé gera em nós, irmãos? É essa disposição aqui. Por que ele fez isso? Se você pegar toda a construção do que é viver pela fé até agora, claramente ele fez isso por quê? Porque Moisés ele era estrangeiro. Ele era passageiro. O que significa ser um estrangeiro? Um peregrino aqui nessa terra. Não ter nada que nos é pertencente aqui. Nada que nos pertence. Nada que faça nossos olhos brilhar. O que faz os nossos olhos brilhar? As coisas prometidas em Cristo. As coisas eternas. Amados, aparentemente, quando eu li aos irmãos Atos 7, o discurso de Estevão, Estevão tinha acesso a uma fonte de uma tradição oral. Pois ele afirma que Moisés tinha 40 anos. Lá em Atos ele vai afirmar que Moisés tinha 40 anos quando decidiu arriscar a sua sorte com os escravos hebreus. Apesar de seu aprendizado na corte de Faraó, Moisés pôs sua fé no Deus de Israel e rompeu seus laços com a família do Faraó. Ele se recusou a ser reconhecido como príncipe, um príncipe egípcio, pois ele sabia que era descendente de Abraão, um filho da aliança que Deus havia feito com o patriarca, um hebreu que desejava ser livre. Ele se identificou com os escravos hebreus oprimidos. E por que ele fez isso? Missão integral? Teologia da libertação? Por causa da fé e do Deus que ele cria, irmãos. Quando eu digo aos irmãos que você só vai vencer certos aspectos, você só vai ter mudança, só vai ocorrer uma metanoia na sua vida, quando você entender quem Deus é. Quando você realmente tiver essa revelação de Deus para com a sua vida. Enquanto você não entender a santidade de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus, a fidelidade, a imutabilidade de Deus, a sua justiça, você vai permanecer sendo quem você é, colocando os seus desejos. Toda mudança, ela parte de uma contemplação. Por que Moisés está agindo dessa forma? Eu respondo aos irmãos, amados, com o verso 10 deste capítulo. Quando ele se referiu a Abraão, quando ele se referiu a Isaac, quando ele falou de Jacó, olha o que ele disse a esses. Vamos pegar do verso 9. Pela fé habitou na terra da promessa como uma terra estranha, habitando em tabernáculos, em tendas. Não tinha propriedade. Era estranho, já tinha moradores na terra. Com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. E veja, porque procurava por uma cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Aonde estavam os olhos então de Moisés? Por que ele trocou o palácio do faraó pela peregrinação no deserto? Por que Abraão saiu da sua tenda? Porque eles contemplavam a Deus. Contemplavam a Deus. E essa é a indagação que você deve ter com a sua vida espiritual. É isso que você deve questionar, porque todos esses pontos, esses exemplos aqui dados a nós na palavra, no que tange a vida de Moisés, deve ser constatado em nós, irmãos. Aí certamente você está falando, eu não tenho isso aqui não. Eu gosto muito das coisas deste mundo. Talvez você esteja falando isso aí agora. Talvez as coisas que você almeja, as coisas que os seus olhos brilham, são coisas deste mundo. E talvez você não esteja pronto
para abrir mão dessas coisas e caminhar com Cristo num deserto, sem mérito algum, sem retribuição alguma. Mas Moisés fez isso pela fé, amado. E se você não tem essa disposição, você tem que sondar o seu coração e ver se você está na fé. Essa é a questão. Nós temos que entender que os cristãos, eles não vivem para si mesmos. Nós temos que entender, todo pastor fala isso, você não é dessa terra, você não é daqui, nós somos peregrinos, aí cito o livro de Bunyan. Mas isso tem que ser realidade. Isso tem que parar de ser jargão. Isso tem que se tornar algo prático, como estamos vendo aqui. Irmãos, acorde, desperte enquanto é tempo. Pare de colocar os seus interesses na frente das coisas espirituais. Principalmente se você tem família. Principalmente se você tem família. Se você trabalhou o dia inteiro, pai, chegou em casa e não falou das coisas de Deus com seu filho, você não teve um dia. Seu dia foi morto, improdutivo. Você não fez a principal coisa. Se os teus filhos estão se perdendo, a responsabilidade é sua. É sua. Mesmo que você vá dormir 3 horas da manhã, mesmo que você não durma, mas se sacrifique pela sua família. Faça o que tem que ser feito. Você precisa fazer o que precisa ser feito, e não o que você quer. Ah, mas estou tão cansado, preciso dormir. Aí você está abraçando o palácio do faraó. Você não está morrendo para si mesmo. Você não está priorizando as coisas do alto. Culto doméstico. O certo, amados, é todos os dias nós cultuarmos a Deus em casa. Todos os dias. E não fazemos. Por quê? Por que não fazemos? Ah, não. Estou cansado. Cadê a negação? Cadê o arneomai? Cadê? Verso 25. Olha o que ele escolheu. Olha o que ele escolheu. Vou reformular. Olhe no verso 25 o que a fé que você e eu diz que tem. Olha o que a fé motivou Moisés a escolher. Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que ter algum tempo o gozo do pecado. Você tem fé, irmão? Você tem fé? Escolhendo antes ser maltratado. Eu peguei as duas palavras aqui, porque são as que movem toda a ação dessa frase. Escolhendo e maltratado. As duas são verbos. A primeira, escolhendo, ela significa tomar para si, preferir, escolher. E o mais importante é a classificação gramatical dessa palavra. É um verbo no particípio, aoristo. Os verbos no particípio, eles exprimem o quê? Uma qualidade. Essa escolha, ela está para uma característica daqueles que têm fé. Aqueles que têm fé escolhem o quê? As coisas deste mundo? Ou as coisas de Deus? Então isso aqui não é uma atitude exclusiva de Moisés. O que o motivou a escolher isso, que tornou isso uma característica do cristão, é a fé. A mesma, repito, que eu e você dizemos que tem. Escolhendo antes ser maltratado. O que significa essa palavra maltratado? Não vou me arriscar aqui a pronúncia, porque palavra difícil. Significa ser maltratado juntamente com.
sofrer junto com, tornar-se parte de uma comunidade de oprimidos. Esse maltratado aqui, Moisés está escolhendo fazer parte de um povo e sofrer junto com eles. Nesta atitude, eu vejo altruísmo. Eu vejo em Moisés olhar para uma causa que é maior, mesmo que para isso ele tenha que sofrer. Mesmo que para isso ele tenha que ser esmagado. Essa é a atitude de fé. Essa é a atitude de fé. Ah, mas pastor, Moisés ficou irado um monte de vezes com aquele povo. Não significa que Moisés não vai fraquejar no meio do caminho. Porque eu queria dar a vocês 1.200.000 pessoas para você guiar um bando de rebelde. Aí eu queria ver como que você lidaria com aquilo. Eu entendo perfeitamente, só que em graus infinitamente menores. O que Moisés passou? Infinitamente menores. Porque lidar com ingratidão das pessoas, irmãos, é algo que machuca. É algo que incomoda. E os mais ingratos que existem somos nós para com Deus. Somos nós. Amados, ele escolheu ser maltratado com o povo de Deus. Pela providência de Deus, Moisés recebeu um treinamento que o capacitou a se tornar o líder de uma nação. Ele era singularmente qualificado para conduzir a nação de Israel do Egito para a terra prometida. Assim, ele considerou-se como libertador de Israel, designado por Deus. Estevão diz: Moisés pensou que seu próprio povo entenderia que o Senhor o estava usando para resgatá-lo, mas eles não compreenderam. Atos 7:25. Embora Moisés tivesse sido treinado, ele ainda não estava pronto para governar a nação de Israel. Seu próprio povo ainda não estava pronto para aceitá-lo. Moisés aceitou uma das tarefas mais difíceis, irmãos, para um homem. Uma das tarefas mais difíceis para um homem. E o texto continua: escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que ter por algum tempo o gozo do pecado. Aí você pensa, pecado? Mas o texto que precede disse que ele abriu mão, recusou ser chamado filho da filha do faraó. Justamente. O autor de Hebreus, ele linka, ele assemelha essa escolha de ser filho da filha de faraó como uma opção para se deleitar no pecado. O que significa? Que se eu escolho as coisas deste mundo, se eu sou amigo do mundo, eu estou escolhendo deliberadamente amar o pecado. Amigos do mundo? Inimigos de Deus. Isso está claro aqui. Moisés tinha lançado sua sorte com os israelitas. Seu povo e não os egípcios eram os recipientes da promessa de Deus a Abraão, Isaque e Jacó. Se ele tivesse tomado posição ao lado dos egípcios e dado as costas para o povo de Deus, o que ele faria? Qual seria o pecado? Ele cometeria o pecado da apostasia. Tudo que a mãe ensinou. O que Joquebede falava para Moisés? Abraão, nosso patriarca, ele recebeu uma promessa de Deus, de que esse povo que está aqui sendo oprimido, de que Deus nos libertaria um dia. Deus nos traria um redentor. Moisés creia nas promessas de Deus. Se apegue a isso. Logo, se ele escolhesse o palácio, ele descartaria tudo que a sua mãe falou. Amados, nossos filhos precisam aprender as belezas das coisas eternas e não as belezas das coisas deste mundo. E Deus, ele fez algo tão sábio que às vezes eu fico olhando as crianças. Eu vi a minha
uma prima da minha esposa, foi lá e gastou não sei quantos reais, comprou um brinquedão gigantesco para a criança. Aí chegou um outro tio, meio duro, sem dinheiro, deu para ela lá um bonequinho assim, acho que custou 5 reais. Qual brinquedo a criança preferiu? Nem olhou para o brinquedão. Nem olhou. Às vezes eu pego essas crianças, eu dou uma folha para eles ficam o dia inteiro com a folha. Dá um pedaço de madeira para eles, ficam lá. Deus já fez as coisas dessa forma. E por isso que Cristo também fala, olhe para as crianças. Sejam como elas. Quantas coisas podemos aprender com as crianças? Quantas coisas? Nós, adultos. Se ele tivesse tomado, amados, a posição do lado dos egípcios e dado as costas para Deus, ele estaria apostatando da fé. Nas palavras do escritor de Hebreus, ele teria apostatado do Deus vivo. A escolha de Moisés, então, não era tanto entre ser maltratado ou gozar os prazeres do Egito. Não era isso. Mas entre associar-se ao povo de Deus ou cair no pecado da apostasia. E é isso que nós precisamos entender. Que a renúncia ao pecado não é uma renúncia apenas às coisas do mundo. É uma questão que envolve o nosso Deus pactual. Eu não peco porque o pecado ele é maléfico. Não. Eu me abstenho dele porque o meu Deus é santo. Você consegue perceber a diferença? Eu conheço quem é o meu Redentor. Eu sei quem Ele é. Eu sei qual é a fé que Ele me entregou. Por isso que Davi no Salmo 51 ele fala, contra ti, Senhor, somente contra ti eu pequei. O pecado ele é tão sério que ele não só afeta a nós, como consequência. E às vezes focamos só nisso. O pecado é uma transgressão a Deus. É a Deus. Por isso que ele relaciona aqui todas essas questões como pecado, o gozo do pecado, a alegria, o contentamento no pecado. E repito, você só vai ter essa metanoia, essa transformação, quando você conhecer o seu Deus pactual. A escolha de Moisés, então, era não se associar com o povo do Egito, não apostatar, não maltratar o seu Deus, não renunciar à sua fé, fé esta que a sua mãe lhe comunicou. Moisés escolheu os maus tratos e se identificou com o povo de Deus. Muitos pastores ficam falando, queria que a igreja fosse perseguida. Por quê? Porque aí será colocada essa pressão. E as pessoas vão ter que realmente ou apostatar da fé, ou permanecer sofrendo com o povo de Deus e permanecer. Permanecer. Moisés poderia ter tomado, você pode pensar, uma posição intermediária. Você pensou nisso? Eu vou continuar sendo filho da filha do faraó e ao mesmo tempo eu vou tentar liderar esse povo aí. Mais ou menos como se fosse um Neemias, né? Receber o aval lá do rei e ir com o povo, depois eu volto. Né? Poderia? Não poderia. Como filho da filha do faraó, ele poderia ter dito que sua influência seria incalculável no processo de livrar os israelitas da escravidão. Anteriormente, José tinha exercido seu poder e autoridade a favor de Jacó e seus descendentes. Ninguém teria reprovado Moisés se ele tivesse ficado no Egito. Vamos supor que ele exercesse uma função como a de José também, em benefício do seu povo. Mas José, pela fé, predisse o êxodo e fez com que seus irmãos prometessem levar seus ossos com eles, para serem enterrados em Canaã. Estão lembrados da promessa que José ali reafirmou aos seus irmãos? Levem meus ossos. Da mesma forma, Moisés tomou partido com os escravos hebreus e renunciou ao seu título real de filho da filha do faraó.
aqui fica nítido que a intenção de Moisés, o que motivava Moisés, era se apegar à promessa que Deus fez a Abraão, Isaque e Jacó. Sair daquele local e ir para a terra prometida. Você tem se apegado ao que Deus tem te falado? Você tem se apegado? Eu converso com os irmãos, e eu digo, amados, que muitos rejeitam o Evangelho. Rejeitam a palavra de Deus, apostatam claramente. Não possuem nenhum tipo de compromisso com as Escrituras. Isso que eu estou fazendo aqui, amados, você precisa entender algo. Às vezes você pode pensar, eu preciso de muito tempo para falar da palavra. Não, você não precisa. Você tem que falar a palavra. A palavra de Deus, ela nunca retorna vazia. Nunca. Jamais. A palavra de Deus, ela é viva. E se as pessoas tiveram contato, como nós estamos tendo aqui hoje, com a palavra de Deus, algum efeito está tendo. Esteja certo disso. Ou para condenação, ou para salvação, ou santificação e aperfeiçoamento. Vazia ela não volta. Vazia ela não volta. Verso 26. Tendo por maiores riquezas o opróbrio de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Tendo por maiores riquezas o opróbrio de Cristo. O autor de Hebreus, ele relaciona a vergonha, o que Cristo passou e que estamos vendo em João, com a atitude de Moisés. E o escritor é claro em suas palavras. Ele se refere a Cristo. E essa palavra Cristo, irmãos, está relacionada ao quê? Ao Messias. Ele era o Logos. A palavra Cristo, o nome Cristo está relacionado ao quê? A sua obra redentiva. Em outro lugar de sua epístola ele diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e para sempre. Hebreus 13, verso 8. Cristo é o mesmo para Moisés. Cristo foi o mesmo para João Batista. Cristo permanece sendo o mesmo para mim e para você. Não queira alternar, modificar. Ele permanece o mesmo. Quem Moisés viu e contemplou, quem Abraão viu e contemplou, foi o mesmo Cristo que anunciamos nesta igreja. O mesmo. E visto que Cristo transcende os séculos, irmãos, o autor de Hebreus confiadamente afirma que Moisés sofreu a vergonha por causa de Cristo. Moisés considerou a vergonha por causa de Cristo como de maior importância do que todas as maravilhas e riquezas do Egito. Isso aqui não te incomoda? Porque muitas das vezes, você pensa em abrir mão de algumas coisas na sua vida, mas querendo algum retorno. Nós buscamos uma obra de santificação, mas uma obra de santificação de autopiedade. Já pensou nisso? Você pede para que Deus se santifique, mas para quê? Você quer retorno. Você faz barganhas inconscientes com Deus. Deus, eu vou abrir mão disso, porque é pecado, mas você quer algum retorno. Exemplo, oração. Deus, estou orando, por que não responde? Olha aqui, estou buscando, por que não tem mudança? Você tem que avaliar o porquê você está fazendo isso. Qual é a sua motivação? Olhe para onde que Moisés estava olhando, irmãos. Olha por que ele escolheu, ele preferiu ser maltratado com o povo
tendo por maior riqueza o opróbrio de Cristo. Amados, a obra de Cristo, ela deve refletir em nossas motivações. E se eu me abstenho de qualquer pecado, se eu me aparto do mundo, isso não é para uma autopiedade, mas sim para que o nome de Cristo, a glória de Cristo, prevaleça sobre a minha vida. A causa sempre será dele. O Evangelho sempre será de Cristo e não será nosso. Talvez você pense que o Evangelho é seu. Como? Quando você evangeliza, você quer colocar dentro da cabeça da pessoa. Você quer convencer ela. Você quer fazer o trabalho do Espírito Santo. Você pensa que o Evangelho é seu. Você ora pela sua família, né? O Fábio tocou nesse assunto também domingo. Você pede para que seus filhos sejam convertidos, sua família seja convertida. Por quê? Por quê? É para glorificar a Cristo ou para dizer que a sua família está na igreja? Por que você quer a conversão dos seus familiares? Nós temos que pensar nisso, irmãos. Nós temos que pensar, porque esse legalismo, esse farisaísmo não nos levará a lugar nenhum. A vergonha, os maltratos que Moisés escolhe é visando Cristo, é olhando para Ele, é por causa dEle, e não para autossatisfação, amados. E ele escolheu essa vergonha, esses maltratos, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. A ênfase recai na comparação. A vergonha por causa de Cristo, como de maior valor do que os tesouros do Egito. Essa é uma comparação entre riquezas espirituais e tesouros terrenos. As palavras das bem-aventuranças logo vêm à mente. Bem-aventurados sois, quando as pessoas vos insultarem, vos perseguirem e falsamente dizerem todo tipo de mal contra vós, por minha causa. Mateus, capítulo 5, verso 11 a 12. Bem-aventurados sois quando vos perseguirem por minha causa. Não é pela sua autopiedade. Não é pela sua família de direita. Não é. Não é. A sua família tem que resplandecer a Cristo. É isso. É diferente, irmãos. É diferente. Talvez as suas orações estejam sendo direcionadas para si próprio. Você tem que consultar suas motivações, amados. O insulto é uma paixão que se origina no coração pecaminoso do homem. O homem dirige essa paixão contra seu próximo e assim começa a perseguir, a maltratar a pessoa que é justa. O insulto na bem-aventurança e os maltratos que Moisés sofreu, direcionado contra o homem, em última análise, dirigido contra Deus. Não é você que é perseguido, você é perseguido no nome dele. E quando maltratam você, maltratam a ele. Você não é o Cristo, ele é. O Evangelho não é seu, é dele. E nós precisamos entender isso. Vivemos muito centrados em nós mesmos, irmãos. Vivemos centrados nas nossas vontades. Não estamos escolhendo os maltratos pela causa de Cristo, mas sim pelas nossas causas. Utilizando da religião cristã para se obter algo. Isso não é fé, irmão. Isso não é fé. E o texto diz claramente, para encerrar, porque tinha em vista o quê? A recompensa. A recompensa. Sabemos que a Escritura claramente ensina que nenhum homem é capaz de obter salvação.
para que ninguém pense que fazendo isso ele conquistou a salvação. Não, de jeito maneira. O termo recompensa aparece repetidas vezes. Já apareceu no capítulo 10, verso 35, e aparece outras. Isto é, Deus recompensa o homem com base em sua soberania divina, não por causa de méritos. Toda reivindicação de méritos de alguém deve ser silenciada diante da exigência por total obediência. Então, o que significa essa recompensa? A palavra de Jesus é encorajadora para cada crente que busca fazer a vontade de Deus. Essa recompensa ela está de acordo para um coração transformado e que obedece à palavra de Deus, buscando a glória dele e do evangelho dele. E somos abençoados por isso. Como a irmã falou também, pastor, hoje eu entendo o dia do Senhor. Ah, entende, irmã? Os maiores abençoados em guardar o dia do Senhor somos nós. Entendeu o ponto? Entendeu o ponto? Entendeu o que significa essa recompensa? Não é um mérito de trabalhar visando conquistar algo, mas sim uma consequência de um coração disposto a obedecer ao Senhor. Deus, por ser justo, Ele abençoa o indivíduo. E Jesus disse, e essas palavras devem ficar em nós: se alguém der até mesmo um copo d'água a um desses pequeninos, por ele ser meu discípulo, olha só, por ele ser meu discípulo, quem é a causa? Quem direciona a motivação correta? É para ele. Eu vos digo a verdade, ele certamente não perderá a sua recompensa. Isso está em Mateus capítulo 10, verso 42. É em trabalhar, amados. Você não deve obedecer, você não deve estar enquadrado na igreja pela vontade do pastor. Você não deve ficar com medo, eu tenho que fazer isso, senão o pastor vai me cobrar. Você não entendeu nada do evangelho. Você não entendeu nada. Eu tenho que ir para a igreja, senão o pastor me manda mensagem. Você não entendeu nada. Você não entendeu nada. Se a sua motivação não brotar do objeto da fé, que é Cristo Jesus, não há nada nesse mundo que fará você obedecer. Você terá apenas uma aparência de piedade. Uma aparência. E quando, amados, eu tenho feito isso em minhas orações, na minha vida, conversado com a minha esposa para ela orar por mim, é justamente perscrutar o que eu estou querendo com Cristo. Perscrutar o porquê que eu oro a Ele por santidade. Por quê? Por que que eu o sirvo? Por que que eu pastoreio? Por que que você está aqui? Por que que Moisés foi para o deserto com esse povo rebelde? O motivo é um só: buscar a glória do Cristo. Somente Cristo. Somente Ele. Em sua graça soberana, Deus recompensa a qualquer um que diligentemente o busca pela fé. E é exatamente isso que Moisés fez no Egito. Ele olhou para Deus por sua recompensa em Cristo. Nós não precisamos de nada deste mundo, irmãos. A única coisa que precisamos é de Cristo. Martinho Lutero, ao ser indagado por aqueles papas clérigos, e ele num embate falando que todas aquelas coisas eram desnecessárias, atos de autopenitência, terços, enfim, ritos. E aquele padre pergunta para Lutero: e o que colocaremos no lugar disso? O povo está escorado nessas coisas. A religião católica ela foi construída em cima de todos esses dogmas. E se tirarmos isso, tudo desmoronará. E o que colocaremos no lugar, Lutero? Lutero disse: somente Cristo. Só isso que as pessoas precisam.
Só isso que eu e você precisa. O que você tem feito na igreja, o que você tem buscado nessa vida, amado? O meu temor para comigo e com você é que sua religião não seja vã. Você pode falar como crente, pode até pensar como crente, agir como crente e não ser crente. Por causa do quê? Das suas motivações. E quem tem poder para sondar isso? Somente você. Somente você. Que Deus te abençoe. Semana que vem continuaremos falando de Moisés. E que o irmão pense um pouco. Reflita sobre isso. Amém? Oremos.